É fato. Sabemos que temos a capacidade de criar máquinas fantásticas, tecnologias maravilhosas. Mas e aí? Quem somos? De onde viemos? As duas perguntas que nunca foram respondidas. Quem somos e de onde viemos? Jesus Cristo falou com seus apóstolos que a casa de meu pai existe muitas moradas. A casa de meu pai existe muitas moradas. Quando olhamos para o céu, podemos lembrar de Deus. Toda vez que nós vamos orar, falar com Deus, olhamos para o céu. E aí pensamos, na casa de meu pai existe muitas moradas. Quando disse muitas moradas, será que quis dizer muitos planetas, muitas galáxias, muitos lugares para poder habitar? A casa de meu pai há muitas moradas. Parece mentira, mas no passado muitas pessoas foram até queimadas vivas por falarem sobre esse assunto. Mas hoje temos provas, vestígios em todos os lugares do mundo. Alguns lugares aqui no Brasil vou falar hoje sobre esse assunto, também no México, em alguns outros lugares assim que mais destacaram, e vou falar só dos que têm prova. Muitas vezes prova não é sinônimo de respostas. Em diversas partes do mundo todo encontramos esses tipos de aeroglifos, marcações, implantações sem explicação, com tecnologia não humana. Fazendeiros locais foram surpreendidos com esses grandes feitos. Simplesmente ao amanhecer encontraram essas marcas em seus terrenos sem nenhuma explicação. Não tiveram aviso de cães, barulhos, nada. Cientistas do mundo inteiro, geólogos, todos tentando explicar, mas ninguém consegue ter uma explicação, pois o capim, a plantação, toda a vegetação não foram cortados, mas simplesmente amassados em alta temperatura. Mas sabemos que isso não é de hoje. Já lá no passado temos as linhas de Nazca. Linha de Nazca. Se você simplesmente caminhar pelo deserto de Nazca, talvez você não perceberá o que está acontecendo ali ao seu redor. Você vai encontrar algumas valetas e não vai entender do que se trata. Mas, se você entrar em um helicóptero e subir no mínimo 2.000 metros de altitude, você vai começar a ver alguns desenhos de aranhas, baleias, macacos, cachorros, tudo no chão de Nazca. Essas linhas de Nazca intrigam muitos geólogos, historiadores, muitas pessoas, porque aquela civilização antiga teria o trabalho de fazer tais desenhos, sendo que eles não tinham nenhum tipo de aeronave. Esses desenhos era para quem ver? Quem iria ver os desenhos de Nazca, sendo que nós não tínhamos aeronaves naquela época? É um grande mistério. É muito importante falar sobre a dimensão desses desenhos, porque vendo assim as imagens, a impressão que dá é que são desenhos comuns, mas esses desenhos têm quilômetros de distância, são gigantescos, são enormes, que realmente você estando lá, do lado desse desenho, você não consegue nem imaginar que existe esse desenho. Você vê uma valeta no chão, mas lembrando que subindo numa aeronave, ou num helicóptero, ou num avião, você vai conseguir ver essa imagem de lado alto, no mínimo a 2.000 metros de altura, e através de imagens de satélite, ou seja, uma melhor vista possível seria de fora da Terra. O Peru se tornou o berço da curiosidade extraterrestre. Muitas pessoas ficam intrigadas com os crânios de Paracas, os crânios alongados de Paracas. Cientistas do mundo inteiro estão estudando e analisando, checando o DNA desses crânios. Existe uma grande porcentagem de DNA humano nesses crânios, porém algumas anomalias. Essas anomalias nos levam a crer que trata-se de híbridos. Que seria híbridos? Pessoas que se relacionaram, que cruzaram com alienígenas, com seres extraterrestres.
Os crânios de Paracas, eles são muito mais leves que o crânio humano, porém eles são mais rígidos, mais finos e rígidos, com muito mais fibras. Seus maxilares mostram ser bem maiores que o humano, porém também muito mais leves e finos e muito mais rígidos. Na década de 30, no México, na cidade de Chihuahua, foi encontrado em uma mina de escavação um crânio apelidado de Starshire. Esse crânio, quando foi encontrado, fizeram a datação dele e foi comprovado que foi uma criança de apenas 8 anos. A massa cefálica do crânio humano é bem inferior ao crânio de Starshire. Ele é muito maior. A espessura do crânio Starshire em relação ao crânio humano também é muito diferente. Ele é muito mais fino, porém muito mais resistente, mais leve, mais resistente devido às suas fibras. A quantidade de fibra que existe nesse crânio é muito superior ao crânio humano, fazendo que o mesmo seja muito mais resistente. Olha, vem cá, por favor. Um acontecimento de outro mundo agitou a cidade de Peruíbe, no litoral de São Paulo. Moradores teriam avistado um objeto voador não identificado nos céus da cidade. A notícia ganhou jornais de todo o Brasil. Testemunhas dizem saber onde o OVNI pousou. É uma região de mata, perto de algumas casas. O local foi, inclusive, interditado, preservado. Ufólogos de todo o país foram investigar. A nossa equipe também foi até lá. E você não vai acreditar, atenção, em como o terreno ficou você já viu. Mas o que chama a atenção são as testemunhas que viram tudo. Fernanda Burger, conta essa história pra gente. Já são 4 semanas de trabalho intenso. Entrevista com moradores, coleta de evidências e uma convicção. Elas não foram cortadas, elas não foram quebradas, elas foram dobradas. E isso, para você dobrar uma tábua dessa sem quebrar, precisa de um esforço muito grande. Ou seja, mesmo que alguém tivesse entrado com água aqui e puxando, aonde ela entrou fica a marca. Dá uma olhada a marca que fica quando a gente entra. Paulo, por que tu acha que esses fenômenos ocorrem justamente aqui? Primeiro, tem a questão biológica que envolve a jureia. A jureia tem espécimes de plantas e animais, só existe aqui. É uma região endêmica de riqueza biológica. O banco genético é muito grande. Outra questão que eu acho que tem importância é a questão mineralógica. Por exemplo, por alguns anos, o Departamento Nacional de Pesquisa Mineral soltou autorizações para a prospecção de certos minérios. O último, que faz parte da Liga do Titânio. O titânio é uma liga estratégica. Um disco voador à distância altera o campo magnético. Isso daqui é seu mundo. Então ele tem esses mecanismos. E outra coisa que vale a pena enfatizar, que houve um blackout aqui na região. Em que momento foi esse blackout? Foi durante a noite. Sei lá, foi durante a noite, no momento que estava observando esse objeto. Inclusive, quase 1 semana e meia depois, teve uma ocorrência envolvendo cachorros, onde alguns desses cachorros vieram a falecer com interferência muito estranha. Todo o sangue limpou a carne, apenas tem 2 entradas. Esse pedaço no pescoço e esse aqui, ó, debaixo do bico. Mais nenhum tipo de ferimento? Mais nenhum. O suposto animal, que a gente não tem ciência de qual seja, ele já pega no bicho quebrando diretamente o pescoço dele. Aí vocês podem ver aqui, ó, chega a ser coisa estranha. E aqui ele parece corta e... Não tem outras marcas de sangue em lugar nenhum do animal? Ele parece limpar todo a vértebra dele aqui, o pescoço dele, e não deixa cair sequer nenhuma gota de sangue. Vocês procuraram um veterinário para tentar entender isso aqui? Nos ataques anteriores, minha mãe até tirou algumas fotos e levou para ele. Ele não soube explicar qual bicho seria. Mas encontrei eles já bastante machucados, né? A fêmea, que inclusive estava prenha, apresentava um corte simétrico na cabeça, em forma de um quadrado, que retirou todo o couro dela, né? E a ausência das 2 orelhas. Pouco tempo depois, começou a acontecer o mesmo tipo de morte
com os animais dos meus vizinhos, por exemplo. Foram, acho que umas 20 ovelhas foram mortas, né? Todas tiveram as suas orelhas cortadas, né? Inclusive essas orelhas foram encontradas depois, acredita-se que regurgitadas. A princípio eu procurei a chácara que tinha aparecido na imprensa e acabei encontrando a chácara do Carlos Meias, né? Quando ele soube que os meus animais tinham sido atacados, ele veio aqui comigo, veio ver os animais, tudo. E constatamos que é exatamente o mesmo tipo de ataque. Inclusive uma das ovelhas, faltava esse osso do fuço. Todas as ovelhas, principalmente as ovelhas que foram atacadas, apresentavam 3 perfurações na face, que era uma na testa e uma em cada lado do focinho, que eu acredito que era uma maneira do animal pegar e derrubar a vítima, né? E além das perfurações, a falta de sangue, que era uma coisa muito esquisita. Uma hipótese que nós trabalhamos, depois que concluímos toda a investigação, é que o sangue estava presente, mas ele não estava sendo visível. Estava presente, mas a parte vermelha não. A parte vermelha é onde está a proteína, onde está o ferro, onde está toda a parte que é rica. Eles separam a parte vermelha do plasma, que o plasma nada mais é do que a água, né, que a gente tem no corpo. Eles perceberam que as fêmeas elas estavam sendo atacadas e os machos estavam sendo deixados de lado, né? Provavelmente tinha a ver com o hormônio, no caso o estrógeno, né, que é feminino. São assuntos como esse que até hoje não temos respostas. Até hoje ninguém apresentou provas daquele chupa-cabra. Na década de 90 foi marcada pelo chupa-cabra, que aterrorizou milhares de pessoas. Pessoas tinham medo de sair à noite, pessoas tinham medo quando os cachorros começavam a latir durante a noite, achando que o chupacabra estava entrando em sua casa. Para quem não sabe, o chupacabra foi um ser misterioso, místico, que fazia cirurgia em várias ovelhas, cabras, equinos, bovinos, né? E de uma forma terrível, porque com apenas um furo na garganta tirava todo o sangue daquele indivíduo, tá? E isso não foi durante 1 mês, 2 meses, foram anos. E até o momento nunca ninguém apresentou uma prova ou daqui esse era o causador daquelas mortes todas, né? Foi um mistério que ficou aí no ar, até hoje ninguém sabe o que foi aquilo. Mas estamos aí fazendo os vídeos conforme vocês vão pedir. Peço que vocês deixem aí o seu like, se vocês gostaram, dê um joinha aí, compartilhe o vídeo, tá? E façam os seus comentários, se vocês gostaram, se vocês querem que eu me aprofunde mais nisso, tá? Esse vídeo eu gostaria de dedicar ao ufólogo, ao meu amigo, grande amigo, ao Leandro Choia. O Leandro Choia, marido da Camila, que gosta muito desses assuntos. Eu fiz esse vídeo pensando em você, porque eu sei que você gosta demais disso daí. Se você quiser que eu me aprofunde mais, é só deixar seus comentários aí pedindo, tá? Que a gente se aprofunde ou faça mais vídeos sobre o assunto. Agradeço desde já, peço que vocês compartilhem, dê o seu like aí no canal, tá ok? E se você não acredita, só não abuse e nem duvide, porque como diria o meu pai, dos abusos que nascem os espanto. Mas pode deixar que estamos aí de olho e fazendo novos vídeos de acordo com o pedido de vocês. Um forte abraço, até o próximo vídeo, até a próxima, até logo.